Olá a todos! Nessa videoaula vamos falar sobre o tópico de produção. Para você participar desse curso, você deve primeiro concluir o tópico de treinamento de estruturas de produto. O objetivo: depois de concluir esse tópico, você estará apto a adicionar uma ordem de produção, executar um processo de produção no sistema SAP Business One, descrever as modificações no estoque do item durante a produção. O processo de produção inicia com a criação de uma ordem de produção. Esse é o primeiro documento do processo de produção. Ele registra o progresso do processo de produção de cada item fabricado. Para que o trabalho possa ser feito, o status da ordem de produção deve ser modificado para liberado. Nesse momento, a ordem de produção pode começar a coletar os custos de produção. Os componentes utilizados no processo de produção podem então ser liberados para a área de produção, dependendo do método de emissão. Depois de concluído todo o trabalho, você deve informar a conclusão da ordem de produção. Nesse momento, os produtos finais são recebidos no depósito. Observe que, quando um método automático é definido para emitir os componentes para a área de produção, a periodicidade da emissão dos documentos de recurso é ao informar a conclusão. A ordem de produção é um comando para produzir ou reparar um item de produção. Uma estrutura de produtos é copiada do documento e, em seguida, a quantidade necessária do produto final é inserida junto com a data de vencimento desejada da ordem de produção e os outros dados relevantes. A ordem de produção também acompanha todas as transações de material e os custos envolvidos nesse processo. Isso é, como uma ordem de produção para a estrutura de produtos de porta de madeira decorativa é exibida no sistema, depois que escolhemos o item produzido no campo número de produtos, os dados são copiados do documento estrutura de produtos para a ordem de produção. No cabeçalho do documento, no campo quantidade planejada, indicamos que queremos fabricar 6 portas de madeira. Ao abrir uma ordem de produção, o status da ordem é definido como planejado. Nesse status, você não pode emitir componentes nem informar a conclusão da ordem de produção. Entretanto, você pode fazer modificações nos dados da ordem de produção para prosseguir na próxima etapa do processo de produção. O gerente de produção modifica o status para liberado. Existem 3 tipos de data importantes no cabeçalho da ordem de produção. Data da ordem, essa é a data em que a ordem foi lançada. Data de início, essa é a data planejada para iniciar a produção. Data de vencimento, essa é a data de vencimento planejada de produção. Data de início oferece flexibilidade para o gerente de produção em definir uma sequência de programação para as ordens de produção. Podemos ver campos de datas nas linhas também. Por padrão, a data de início e a data de término das linhas são copiadas da data de início e data de vencimento do cabeçalho, respectivamente. Essas datas permitem que o gerente de projetos defina uma sequência e um programa para diferentes fases de produção, modificando essas datas nas linhas. As setas à direita da janela oferecem ainda mais flexibilidade em definir a sequência das linhas. Vamos iniciar o processo de produção da porta de madeira. Após a inserção da ordem de produção, ocorre a seguinte situação. A quantidade do componente do item da ordem de produção
foi subtraída da quantidade disponível dos itens e tornou-se a quantidade reservada. Podemos vê-la na aba Dados do cadastro do item, aba Estoque. A capacidade dos recursos da ordem de produção foi subtraída da capacidade interna e tornou-se capacidade reservada. Mais sobre capacidade de recursos no tópico de capacidade de recursos. O gerente de produção modifica o status para liberado, de liberado para iniciado, o processo de produção. Depois que o status é definido como liberado, podemos emitir componentes, dependendo do método de baixa, ou seja, fazer a baixa dos componentes, receber o item produzido no estoque, ou seja, informar o produto acabado, e podemos alterar o status da ordem para fechado após a sua conclusão. No status da ordem liberado, você ainda tem a opção de adicionar ou modificar componentes e recursos que ainda não foram emitidos. Como nesse exemplo, a área de produção eles controlam como um depósito separado, o gerente de produção ainda pode transferir os componentes de um depósito principal para a área de produção. Ele faz isso criando uma transferência de estoque a partir do menu contexto da ordem de produção. O documento emissão para a ordem de produção subtrai os componentes do estoque e modifica a capacidade do recurso para de reservado para consumido. Os itens e recursos do componente podem ser emitidos usando o método manual ou baixa por explosão. O método de emissão padrão é definido no cadastro do item e do recurso. Em seguida, esse padrão é copiado para a estrutura de produto e pode ser modificado pelo nível da linha. Quando o documento estrutura de produtos é copiado para a ordem de produção, o método de emissão nas linhas é copiado, mas pode ser modificado dentro da ordem novamente. No final do processo, você informa a conclusão da produção. Isso criará o recebimento do item final no estoque e calculará o custo de produção do item. Utilize o menu de contexto para selecionar e informar a conclusão. Ao informar a conclusão, o sistema automaticamente realiza a entrada do produto final no estoque, adicionando um documento de entrada de produto acabado, emite os componentes com baixa por explosão, adicionando o documento saída de insumos, calcula o custo de produção do item. Uma observação: a entrada do produto acabado também pode ser feita diretamente no menu de produção, entrada de produto acabado. Este slide resume a modificação feita nos dados do estoque durante o processo de produção. Na ordem de produção, os componentes são emitidos fora do estoque. Quando a ordem de produção estiver concluída, o produto final será recebido no estoque. Aqui estão alguns pontos importantes abordados nessa seção. A ordem de produção baseia-se na estrutura de produtos. Uma ordem de produção pertence a um estado planejado até que seu status seja modificado para liberado. Quando a ordem de produção é liberada, a área de produção, os itens e recursos podem ser emitidos para a ordem de produção e o trabalho pode começar. Os itens e recursos são emitidos ao adicionar o documento emissão para a ordem de produção. Os itens e recursos do componente podem ser emitidos usando o método de baixa ou baixa por explosão. Com o método de baixa por explosão, depois que a ordem de produção for informada como concluída, os itens serão emitidos automaticamente para a produção. O método de emissão manual permite emitir os componentes com precisão quando eles forem
necessários no processo de produção e também emitir uma quantidade parcial, mesmo antes de informar a conclusão. Quando você informa a conclusão do relatório, o sistema recebe automaticamente o produto final no estoque e emite os componentes com baixa por explosão, tendo assim o custo do seu produto. Obrigado.